Povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez e que bom que você está acompanhando aí com a gente. Hoje eu tô com um pastor aqui, gente. Nossa, ele é muito legal. Vocês vão gostar do papo. Mas cuidado, tá? Luta Muay Thai. Não dá bobeira com ele não, viu? Senão, faixa preta aí. É corda ou faixa? É, Kruang, né? Kroang. Nossa, já comecei bem, né? Wallace, tudo na paz, meu querido? Graças a Deus. Seja bem-vindo aqui. E que bom que você pôde aí bater um papo com a gente hoje, com a galera do Brasa. Vai ser bom. Eu que agradeço. Né? É um desafio, né? Tá aqui, sim, batendo esse papo, né? Quando a gente chega em frente às câmeras, é interessante que a gente começa a tremer, né? Às vezes você vai lutar ali, você vai tremendo também. É interessante que a luta da vida, ela vai trazendo a gente alguns desafios, né? E às vezes a gente precisa ir com medo mesmo, né? Quando a gente pensa na chamada de Deus, assim, a gente tem que às vezes ir com medo, né? Porque é uma responsabilidade assim muito grande, né? Pô, legal esse ponto de vista. Às vezes a gente fica ouvindo tanto de coragem, 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 mas e eu penso que é justamente isso. É o não abandonar o medo, mas romper, né? Sim. Muito bom. Ô, pastor, eu queria primeiro, né, ouvir de você como que foi o seu testemunho, como que você conheceu a Cristo e aceitou essa verdade, né, desse caminho. Sim, foi uma coisa muito interessante, né? Eu sempre falo que nós precisamos ser cristãos práticos, precisamos estudar, conhecer a palavra, né? Sou formado em teologia, bacharel em teologia sistemática, Legal. mas isso tudo eu coloco de lado quando eu penso em viver Cristo. Uhum. Porque se eu começo a pôr o que está escrito de forma teórica em prática demais, eu começo a querer estar certo no que está escrito, não na atitude. E o cristão ele precisa ter atitudes que apresentam Cristo. E a forma que eu me acheguei a Cristo foi através do testemunho de um primo. Nós éramos muito amigos, né? Somos ainda. E o testemunho de vida dele foi assim me tocando, porque eu era muito católico, Uhum. né? Então assim, a gente estava junto ali, dava a hora de ir para a igreja, ele parava tudo e ia para a igreja, né? Então assim, isso foi passando o tempo, até que em 2014 eu falei assim, vou fazer uma visita. Aí eu peguei e fui fazer uma visita. Aí eu fui na Getsemane, fui na Lagoinha, fui na Getsemane, fui na Lagoinha e fiquei na Getsemane. E foi muito interessante porque essa vida prática, aquilo que ele estava apresentando para mim, né, Cristo com a vida dele, foi interessante que foi o que me contagiou. E hoje eu acredito que o cristão ele precisa ser prático, né? Ele precisa agir conforme o que está escrito. Porque muitas das vezes a gente quer ficar, né, com teorias, quer transferir para o outro, quer sair certo, quer sair vencedor, às vezes, de alguma coisa, e isso afasta muitas pessoas de perto de você. Né? Você se torna aquela pessoa assim, poxa, ele fala e não faz. E aí? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma pessoa que só fala, uma pessoa que só faz, né? Porque se você não pratica o evangelho, tudo perde o sentido. Porque Jesus ele é o mestre. E se Jesus é o mestre, a gente precisa imitar o mestre. Uhum. Não tem como eu querer imitar, né, aquelas pessoas que contribuem muito para o nosso conhecimento, que são os teólogos, né, que não existe uma briga muito grande aí sobre arminianismo, né, calvinismo e as outras coisas. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Né? A Bíblia falou, a gente precisa executar e calar. Você falou um negócio interessante que você viu no seu primo. Ultimamente, eu tenho até prestado mais atenção nisso. Que é assim, ele participava com vocês ali, né, dos rolês, talvez, das conversas e tudo mais, mas dava o momento dele, ele parava e ia para a igreja. Sim. E eu vejo que hoje está acontecendo essa distração. E assim,
o caminho não é a igreja, o caminho é Jesus. Mas ele deixou muito claro para a gente ter essa comunhão e a gente tem esse ponto de encontro que é lá, na igreja, eu falo prédio, né? Claro. Na igreja. E assim, hoje a gente está vendo que essa falta desse compromisso, a galera, pô, não, eu não, hoje não vai dar. Mas por quê? E eu tenho ouvido muito, eu tenho um compromisso. E eu falava, gente, mas tá, a gente não falou que vai estar aqui, que tem um compromisso com aqui? Quando a gente tem um compromisso com alguma coisa, a gente deixa de ir em outros, deixa de marcar outros compromissos, né? E aí a galera tá até assim, falando que eu tô sendo muito insistente, batendo muito nessa tecla, mas eu vejo como uma falta de propósito, talvez, né? Ou então mostrar o propósito que sua vida é muito mais importante. Mas legal, né? Como que você vê isso? Tipo assim, esse, esse ter um compromisso com essa igreja local. Na verdade, é falta de compromisso, né? É falta de compromisso. As pessoas não estão tendo esse compromisso. Aquele compromisso que a gente tem com Cristo, né? Que Cristo tem com a gente. Aí a gente não está devolvendo. Porque não existe membro fora do corpo. E a gente precisa congregar. Né? Só que tem muitas pessoas decepcionadas, né? Por pessoas que não fazem a vontade de Deus. Né? Então as pessoas se decepcionam e acaba que elas se afastam da igreja, ou às vezes o exemplo mesmo de outras pessoas que caminhando com ela ali, não tem um compromisso, a pessoa acha também que ela não precisa. Eu falo muito o seguinte, eu tenho meu pai e minha mãe, eu falo assim, é aniversário do meu pai e da minha mãe, eu vou para a igreja. Ah, mas por quê? Você tinha que ir para ficar com eles? Eu falo, não. Eu tenho 365 dias para estar com os meus pais. Será que as 2 horas de culto vai fazer eu ser um filho pior? Eu vou no culto e volto e continuo com eles. E detalhe, o dia é 24 horas. E a pessoa fala, não, é aniversário do meu pai e da minha mãe. Então já são 2 cultos. Só que durante o ano todo tem festa o tempo todo. Então as pessoas elas começam a querer estar nas festas, ao invés de ir à igreja e voltar dando um bom testemunho. Porque a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, nossa, você foi à igreja antes de vir para cá? Fui. E detalhe, está tudo bem. Né? Uma palavra que eu uso muito, está tudo bem. Você não quer vir? Está tudo bem. Mas eu prefiro tentar estar com os meus pais mais tempo do que querer estar com eles só 2 horas no aniversário dele. Detalhe, normalmente é a hora do culto que a pessoa quer visitar, né? Então, assim, e isso acaba, que, por exemplo, você está lá na igreja, né, com os jovens, né, os adolescentes, Sim. e você está lá com seu compromisso. Aí ninguém assume um compromisso com você. Seu pai está lá, domingo, está lá no culto, as pessoas vão no dia que quer. Fica muito fácil, né, servir a Deus dessa forma, fazendo do jeito que eu quero. E não é do jeito que eu quero, é do jeito que Cristo deixou para nós. Uhum. Perdendo tudo por a gente canta, né? Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. É muito legal e a música é muito poderosa, né? Uma letra linda e tal. Mas aí a gente vê que tem gente que canta, mas não é verdade, né? O que é triste, mas tudo bem. A gente vai trabalhando para poder melhorar isso. E como que você, como pastor, acha que pode melhorar isso, essa questão? Qual que é o trabalho que a gente deve fazer? Primeiramente, o exemplo, né? Você lá na igreja, você precisa dar o exemplo. E treinar as pessoas que estão com você para fazer aquilo que você tem em mente. Né? Por exemplo, você é um cara compromissado, então você vai levantando líderes, vai treinando eles, tendo encontro com eles fora de culto, né? O famoso café, né? De vez em quando eu tomo com o Lucas. Então, assim, isso faz toda a diferença. Lá na igreja mesmo, teve um período que eu liderei um grupo e você via todos os meninos compromissados ali. Compromisso. Chegava no culto, né? Chegava mais cedo, abraçava o pessoal. O ministério chamava Connect. Né? Ah, legal. Era algo assim muito interessante. Detalhe, foi uma coisa que foi deixando marcas nas missões em todos os lugares. As pessoas falam assim, você é do Connect, né? Entende? Só que aí a gente vê que tem pessoas vaidosas,
infelizmente, existe muitas pessoas vaidosas. E a vaidade, ela tem matado aquilo que é o propósito de Deus, às vezes, na vida de alguém. Não num contexto geral, né? Que nós não somos capazes disso. Mas, às vezes, na vida de alguém. A pessoa vira... Eu sempre falo sobre bebida, sabe? Falo contra bebidas. Bebida destrói. Então, eu vou pregar isso para os meus liderados, para as pessoas que estão comigo. Né? Mentira, traição, isso destrói. Destrói Quem famílias. falava... Tinha o Lucinho, na Lagoinha agora, né? Lá, acho que em Alphaville, Agora São foi para Paulo. Alphaville, São Paulo. Foi pra lá. Mas ele falou um negócio que me marcou. Eu nunca bebi, mas ele falou assim e eu falei, pô, faz sentido. Ô, gente, esse negócio, essa discussão tá muito paia. Vocês ficam falando, pode, não pode beber, onde está na Bíblia? A Bíblia fala que a gente não deve embriagar, então pode beber, aquele trem todo, não sei o quê. Ele falou, gente, eu vou ser bem sincero, eu não estou olhando para a Bíblia se eu posso beber ou não. Basta olhar para a sociedade. Aí eu falei, nossa, cara, faz sentido, porque Total. você vê o cara que é alcoólatra, o quanto de coisa que ele destrói. Não é nem que ele perde, é que ele destrói. Eu falo, gente, tem Eu verdade. Comecei a pensar assim. Sim, eu sempre falo porque eu perdi meu avô, né? Eu tinha 6 anos, por bebida. Vi alguns casamentos, né, de tios, né, serem destruídos por causa da bebida. Eu vi a bebida levar tantas pessoas, né, à destruição, tantas famílias, olha o trânsito, tantas coisas. E eu vou ser a favor, eu vou defender. Eu preciso me posicionar numa situação dessa. Eu não posso ficar imparcial. E a imparcialidade, ela está vindo junto com conveniência. As pessoas estão fazendo isso por quê? Por causa de conveniência. A pessoa quer ser conveniente. Né? Porque se a pessoa quer beber e eu não falo contra, ele é legal. Não, falo, eu chegava, eu conversava com as meninas sobre roupas, conversava com os meninos, né, a postura, o respeito pelas meninas. Então, isso vai trazendo a pessoa para perto de você, elas vão sentindo confiança. E o maior problema que a gente vai vendo hoje é que alguém constrói, trocou a liderança, a pessoa quer destruir o legado. Ninguém está querendo dar sequência no legado de ninguém. A pessoa quer destruir o que o Tiago construiu para construir algo novo. Não, pega o que o Tiago construiu, coloca a sua identidade e continua. Não precisa destruir. Legado a gente dá sequência. E tem muitas pessoas tentando destruir o legado de Jesus. Que a pessoa lê a Bíblia e quer interpretar do jeito que ela quer. Né? Não, Jesus, ele é o Salvador. A pessoa entende, conhece Jesus. Né? Só que ela começa a querer fazer do jeito dela. E isso tem sido algo que a gente tem visto assim, de forma muito forte, né, nas igrejas. Porque, que nem no começo da conversa, né, sou lutador. Comecei a treinar com 6 anos de idade. Fiz algumas competições, sou campeão mineiro, né, graduei mestre, né, há pouco tempo agora. Você é campeão mineiro, campeão mesmo? Campeão mineiro de Muay Thai. Que legal. Já lesionei, já quebrei aqui, ó. Um dos dois lados aqui. Já quebrei já na luta, né? Tive que tomar sopa, né? Então, assim, são coisas assim que são muito legais, né? Tinha regra e tudo mais. Eu não era cristão ainda. Depois que eu me converti, eu quis parar de lutar para me poder dedicar mais a Jesus. Mas você treina ainda? Treino bem de vez em quando. Eu tô preguiçoso. Eu tô levando tipo aquela ideia assim, eu aposentei. Eu tô aposentado, né? Então, eu paro para pensar assim, eu vejo vários pais de jovens, vários pais de adolescentes que me respeitam e que me admiram de uma forma muito grande, né? E que nem eu falava, se for para brigar, briga, depois você levanta, dá um abraço, vai embora e tá tranquilo. Você apanhou, você até agradece, né? Tipo assim, porque quem gosta de luta e de briga, sim. Só que e o testemunho? O que os pais daqueles jovens vão pensar de mim? Sabe? Então eu preciso lutar contra a minha fraqueza. E cada um tem uma. E eu sou aquele cara assim, com um senso de justiça bem aguçado, né? Justiça social. Assim, acha que não tem que levar desaforo para casa. Achava, porque eu conheci Cristo. Então eu preciso aprender a deixar para trás. Né? Teve um pai que chegou para mim há poucos dias, chorando, porque tinha brigado com a filha dele. Conversa com ela para mim, por favor. Aí eu liguei para ela, falei, e aí, tá tudo bem? Ela, tá jóia, pastor. Eu falei, não tá não, você sabe. Ela, não. Eu falei assim, o que aconteceu? Ela, não aconteceu isso. Eu falei assim, olha, ele é seu pai.
Se ele estiver errado, ele é seu pai, beleza? E a Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais. Eu vou ir aí na sua casa para a gente falar, nossa, você vai vir aqui? Eu falei, vou na sua casa. Como eu sempre fiz, sempre fui, né? Aí era até tarde, né? Acabou o culto, ficou muito tarde. Falei com ela assim, olha, eu vou sábado. Aí fui, almocei com eles, conversei. E quando eu fui ver, foi uma coisa assim muito interessante, porque no final eu estava precisando aconselhar o pai e a mãe. E a gente voltou no assunto da menina, mas o pai e a mãe precisava ter um ajuste, sabe? E são as coisas que Deus faz com a gente, né? E detalhe, isso não é nosso, não. E às vezes a gente quer sair, nossa, eu fiz. Não, você não fez nada. Você só foi um canal, e detalhe, obediente. Se você for obediente, as coisas vão fluir. Se você não for obediente, deu ruim. Lá na escola das minhas filhas, tem uma frase que elas estão aprendendo e a gente começou a pegar pra gente também, minha esposa. Obediência traz proteção. É verdade. Se a gente obedece, a gente se livra de tanta coisa, né? Bastante. É muito bom. Mas você vê aí, então, que o aconselhamento pastoral se acompanha mais que faixa etária? Vou te falar, é mesclado, viu? É? Todas as idades. É mesmo? E interessante porque quando eu me converti, eu tinha pouco tempo de convertido, aí tinha um ano de convertido, eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa assim, de um nível, né, na polícia, que era capitão na época, dependia de mim para nada, e eu pude lhe levar uma palavra assim. Então aquele negócio assim que eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Né? E você vai entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Né? Então, assim, já de pais, às vezes a avó, já fui na casa de jovens para conversar com a avó dele, né? Tava acontecendo uma situação, a avó dele estava muito triste, sabe? Eu fui lá no Juliana, jovem que muito bênção, né? Falei, não, pastor, minha avó tá assim, assado. Eu falei, tome, fui lá, tomei um café, conversei com a avó dela. Detalhe, que as mulheres do coque. E é legal, cara, quando você chega e vai aconselhar uma mulher do coque, Meu mulher de oração, Deus. e Deus te leva lá para levar uma palavra, sabe? Sim. Assim, então, assim, são as coisas que Deus vai fazendo com a gente. Então, assim, criança, né? Já teve criança de eu sair de casa. Em 2024, eu fui à casa de um amigo. Vou te falar com você assim umas 20 vezes no ano, para conversar com um filho de 10 e um de 4. Na verdade, de 8 e 4 anos. Então, assim, fica aquele negócio assim, que é literalmente você está disponível para Deus e Deus te leva nos lugares. Porque não existe pastor que não cuida. Você não é pastor, você é qualquer coisa. Pastor não. Você é líder. Às vezes um líder top, mas se você não cuida, não adianta. Se você às vezes não abre mão, né, de um descanso, vamos pensar assim, para ir à casa de alguém, você não é pastor. Né? Só que hoje a pessoa está querendo colocar peso, né, que numa coisa que é pesada mesmo. Só que eles querem colocar um peso como assim, não, deixa a pessoa se virar. E para Jesus não existe isso. Né? Jesus ele nos convida a olhar as atitudes dele e levar uma palavra ali, né, de preferência guiado pelo Espírito Santo, né? E às vezes é só um abraço. Às vezes é só um abraço. Uma presença. Teve um amigo meu que ele casou. É muito interessante, né? Nessa hora a gente vai vendo quantas coisas que a gente já passou, né? Ele casou e ele foi me agradecer. Veio para mim e falou assim, cara, você faz parte disso. Ele é casal. Eu falei assim, eu faço parte disso. Eu nem conhecia a menina, não fui eu que apresentei ninguém para ninguém. Aí ele falou assim, teve um dia que eu estava assim assado. Aí ele me ligou. Falei, não, cara, tô precisando conversar. Eu falei, pode vir aqui em casa. Ele foi lá em casa, 1h30, só ele falando, e eu escutando. Aí no final dele, ele um abraço e oramos. Ele foi embora. E detalhe, fez toda a diferença, porque precisava falar. Era o que precisava. Ele precisava falar. Então a gente precisa entender qual é a função que Deus quer no momento do pastor. Às vezes o pastor vai deixar ir. Né? Às vezes vai deixar ir. Como tem na parábola do filho pródigo. Se quer ir, pode ir. Mas às vezes o filho vai voltar. E às vezes vai ficar o filho chato em casa e você vai precisar também abraçar ele. Né? Você vai precisar ir lá conversar com ele. As pessoas elas não estão querendo dedicar esse tempo às pessoas, né? Então... Eu falo assim, porque eu acompanho mais adolescentes e agora jovens. Mas a gente começa a perceber que precisa de uma parceria, né? Desse acompanhar, não só com essa galera. É com a família.
Então, eu tô prestes a conversar com uma família por causa do menino. Então, eu vou dar um presente, a gente vai fazer uns combinados, mas eu também vou precisar de fazer uns combinados com o pai, ó. A gente precisa disso, disso e disso, desse apoio assim, assim, assado, nisso, nisso, naquilo outro e tudo mais. E eu comecei a reparar que esse lance de pastorear, realmente a gente precisa estar aberto não só naquele nicho que, vamos colocar assim, né, que a gente está inserido. Ah, eu estou acompanhando casais, então é o homem e a mulher apenas. Eu estou acompanhando a melhor idade, então essa galera aqui, 60 mais. Mas às vezes não. Às vezes tô com meus adolescentes, tá, beleza, mas aí eu vou ter que ter uma aproximação melhor dos pais. Outro dia, lá na igreja, aconteceu alguma coisa com uma jovem lá que não gostou, e aconteceu no pós-culto. Mas aí no outro dia eu tive que conversar com os pais. Porque, ó, ela saiu feliz de casa, mas voltou triste e tal, não sei o que, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, será que foi assim mesmo? E aí eu comecei a entender que através ali dos pais, muita coisa do que estava se revelando nos filhos era por causa disso. Eu falei, gente, nossa, então tem que ter esse essa proximidade da família, não só do nicho. Então, esse acompanhar, eu vejo que é muito isso. Você tem que estar disponível mesmo. Qual que é o intuito do líder? É cuidar de alguém que faz parte de alguma família. Se nós analisarmos, todo ministério é um ministério com família. Porque a pessoa volta para a casa dela para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais respeitosa, né? E às vezes as pessoas não estão entendendo isso. Elas acham que é só os jovens. E detalhe, só fala do altar e nem chega perto. Perdeu o sentido. Não tem como, né, a gente ganhar essa admiração das pessoas. Tem uma coisa que eu falo muito. Se as pessoas derem conselhos para o seu filho, de acordo com o que você aconselhou elas, quem vai ser seus filhos? Porque o meu líder, eu posso me tornar líder do filho dele. Então, os meus liderados podem se tornar líderes dos meus filhos. E o que é que eu estou ensinando? Ah, não, você pode beber, mas não pode embriagar. Ah, não, você pode sair beijando na boca. Ah, não, de vez em quando você... O que é que eu estou ensinando? Uhum. Né? Então, às vezes, a consequência ela vem e custa, às vezes custa caro. E eu te falo isso, que eu sei uma coisa que eu sempre falo, né? Eu tive a oportunidade, não sei se você conhece o pastor José Eugênio. Luiz Eugênio? José Eugênio. Bênção. Lá da Sé. Eu acho. Psicólogo. Ele é bênção. Talvez eu já tenha visto. Tipo assim, ele é referência para mim. Ele foi meu professor e eu gosto muito dele, né? A filha dele estava até lá em casa ontem, mas o namorado. Ele foi na casa dele pedir para namorar. Aí conversando e tal. Você já conversou com o seu líder? Com o Wallace? E olha só, é a pessoa que eu vou sempre buscar conselhos. Né? Então, assim, olha para você ver. Eles foram a mim como líderes. O pai dele, eu vejo ele como um líder para mim. Então, assim, se ele tivesse falado qualquer tipo de coisa, eu tivesse aconselhado de acordo com o que eu aprendi com ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, esse discernimento. A gente precisa pedir a Deus, para Deus nos guiar, nos conduzir a falar as coisas que Deus quer, não o que a gente quer. O que a gente acha, a gente guarda. Quando a gente for dar a nossa opinião, fala assim, olha, eu estou dando essa opinião. E eu penso assim. Só que a Bíblia fala isso, então fica com a Bíblia. Né? E eu falo para todo mundo, dá conselho bíblico, quem não é líder, quem não é pastor. Não dá conselho pastoral, dá conselho bíblico. Porque se a pessoa vier reclamar, você fala assim, olha, está na Bíblia. Eu te aconselhei de acordo com o que eu entendi da Bíblia. Às vezes pode estar equivocado, tudo bem, mas é o que está escrito. Aí a pessoa às vezes começa a vir no acho, eu acho. Porque o pastor, Deus vai usando ele de umas formas, às vezes, assim, que não pode sair da palavra, mas de uma forma, às vezes, que a gente vai admirar, mas não vai nem entender, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Eu sou casado, né? Sim. Tenho 3 filhos. Uhum. Né? Antes de me converter, eu tive 2 filhos, que é o Cauã e a Mel, que moram comigo há 13 anos. Eles moram comigo há 13 anos. Aí eu me casei e agora eu tenho um filho que chama Isaac, né? Então é a Jennifer,
o Cauã, a Mel e o Isaac, né? Um beijo para vocês. Então, assim, o que as pessoas que passam por mim vai falar para meus filhos? Qual conselho que eles vão dar para eles? Tem que ser uma preocupação nossa. Né? Tem que ser, a gente tem que ter esse cuidado. É com família. Com família. Agora, assim, dentro da sua experiência, desse tempo que você tem caminhado, o que você enxerga como maior desafio? Maior desafio, olha para você ver. Cheguei na igreja, eu falo que eu sou uma incógnita, né? Cheguei na igreja solteiro com uma moto e 2 filhos. E ali eu fui, era muito católico, né? Converti em fevereiro, batizei em abril. No meu batismo, eu recebi uma palavra do pastor Jorge, falou assim, vai fazer teologia, vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu fui, já saí ali, aí começou a vir o que era um pastor. Aí eu fui parar para analisar, eu falei, isso não é possível. Sempre eu quis as pessoas melhor do que eu. Sempre quis ver as pessoas melhores, né? Então, assim, sempre estava querendo ajudar, sempre fazendo algo. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, meu Deus, eu não queria nem ser crente, queria nem passar na porta da igreja. Então, ali foi vindo o processo, né? Eu fui envolvido demais, envolvi bem nas células. Né? As pessoas começaram a vir a mim, eu nem era líder, eu tinha pouco tempo que eu tinha convertido, as pessoas começaram a chegar a mim. E ali o ministério foi desenvolvendo, né? Só que aí no ano seguinte eu já fui para o seminário. Converti no ano, no outro ano eu fui para o seminário. Então eu já comecei ali a estudar, comecei a me dedicar, né? E eu fui vendo que entrei para o corpo diaconal em 2017 e as coisas foram acontecendo, né? E Deus foi me conduzindo. Nunca pedi ninguém para pregar, nunca puxei saco de ninguém, né? E as coisas acontecendo. Tanto que eu preguei lá na sede uma vez. E detalhe, tá tudo bem. Já preguei em congresso, já preguei em culto de mulheres em outras igrejas. E detalhe, assim, tá tudo bem. Né? Só que às vezes a pessoa fica vaidosa. Só que eu entendi que é para Deus. Né? E foi acontecer. Só que aconteceu uma situação que é muito interessante, que o ministério começou a crescer muito. As pessoas chegavam para mim, eu encaminhava elas e elas voltavam. E a gente tinha uma célula, e a célula estava com 60 pessoas. Aí a gente multiplicou a célula, virou 5 células. E a nossa célula já começou a encher de novo, já na hora que eu estava com 40. E por quê? As pessoas elas querem ser bem acolhidas. Então, e esse desafio de você vai, conversa, você sai de casa de madrugada para ir na casa dos jovens, né? Só que chega um momento que você vai vendo que a vaidade é o maior desafio. Porque tem muitas pessoas vaidosas. E quando você chega, né, em um lugar e começa a frutificar, e quem está lá não está frutificando, não quer frutificar, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Elas começam a querer implicar com você. Né? E você vai vendo que as coisas vão acontecendo e as pessoas querem empurrar as coisas lá abaixo de você. Só que você precisa ter seu pensamento. Que nem eu falo. Você vai falar assim, vamos fazer isso? Eu falo assim, olha, eu não concordo, não, mas estamos juntos, vamos fazer. Eu preciso dar minha opinião. Eu preciso te mostrar que eu penso diferente. Não quer dizer que eu estou contrário. Uhum. Porque tem coisa que o seu pai fala assim, ô, Tiago, vamos fazer isso aqui. Aí você vai, nossa, mas a gente podia ter feito de outro jeito. Mas não, mas nós vamos fazer por lealdade. Então, assim, a falta de lealdade, ela tem feito isso. Ela tem ferido e machucado muita gente. Porque, como eu falei, comecei a célula. Começou eu, o Cauã e a Mel. O Cauã tinha 12 anos, a Mel tinha 10. Aí nisso aí chegou o Moisés, um grandão gigante, não sei se você lembra, que joga basquete. Hoje ele é segurança do Galo. Chegou o Moisés, depois foi chegando algumas pessoas, chegou o Daniel, e a célula, as pessoas começaram a vir querer conhecer essa célula. Teve uma época que tinha eu, Daniel e o Cauã, e 27 mulheres na célula. Entende? E as mulheres perguntando. Que eu falo que Deus ele vai trabalhar ali de acordo com o seu caráter. Né? Deus ele é muito interessante porque ele normalmente não te conduz aonde que é a sua fraqueza. Né? Deus ele não me coloca em lugares que poderia dar uma briga. Mas ele me coloca, às vezes, para conversar com a mulher. Porque você gostar de mulher é uma coisa. Você ter a opção, né, normal da vida, né, de homem com mulher, maravilhoso. E necessário. Necessário. Né?
tudo bem, não vamos entrar no mérito, mas necessário. Então, Deus ele começou a levar mulheres para conversar comigo. Por quê? Porque nunca faltou respeito, sabe? Eu sempre respeitei. Eu penso assim, ó, tudo que é de Deus para minha vida? Não. Por quê? Senão eu teria que ter todas as mulheres que fossem de Deus. Todo dinheiro que fosse de Deus tinha que ser meu, ué. Nem tudo que é de Deus para minha vida. Entendi. Né? Você tem a sua esposa, ela é de Deus, e detalhe, para a sua vida. Aí você precisa olhar para outra mulher, ficar querendo, desejar, ficar indo atrás de outra mulher. Sabe, eu acho muito baixo, né? O cara, quando ele traz a esposa dele. Acho muito terrível. Né? E são coisas que acontecem. Aí vai entrar na dificuldade. Por quê? Às vezes é um cara que não quer largar e é uma mulher que não quer largar o cara. O cara é assim. Então você vai tendo que ter esse jogo de cintura. E às vezes as pessoas começam a transferir a responsabilidade para o pastor, para o líder. Né? Então, assim, essa ideia de vaidade, ela fica querendo trazer muito holofote, as pessoas querem trazer muito holofote, querem muito palco. E isso tem matado, às vezes, até mesmo o cristão que quer fazer algo certo. Né? Ao ponto, às vezes, de uma pessoa chegar no meio ali que você convivia e querer falar mal de você, sabe? Falar várias coisas, inventar várias coisas. Para quê? Para ganhar palco. E detalhe, para destruir o seu legado. Né? Eu escutei uma situação uma vez, foi assim, olha, nós temos que mudar o nome dessa situação para ninguém lembrar do fulano. Tipo assim, nós temos que cortar agora, ninguém pode lembrar dele mais. Falei, tá tudo bem. Uma coisa assim, são coisas que não condiz com o evangelho. Né? Então, assim, a gente vem caminhando. E a gente vai percebendo também que as pessoas, às vezes, elas querem ter um tratamento diferente com cada pessoa. E as pessoas não estão amando as outras. E quando encontra alguém que ama, você vai ver que você costuma a ser confrontado, né, de forma assim, negativa. As pessoas querer falar que você é interesseiro, querer falar umas mentiras, inventar umas coisas, né, porque você está apenas expressando o amor que você tem recebido, né, porque você entrega o que você recebe. Aí você para e pensa, eu recebo de quem? Se eu recebo de Deus, não tem como eu entregar algo ruim para alguém. Se é Jesus que está me dando, por que eu não vou amar? Por que eu não vou abraçar? Por que eu não vou acolher? Né? E eu perdi meu irmão tem um mês, com câncer, e foi muito interessante, porque eu não tive a oportunidade de chorar. Assim, no meio de todo mundo, para as pessoas me abraçar. As pessoas chegaram chorando para mim, eu tendo que abraçar e consolar aquelas pessoas que estavam indo no velório do meu irmão. Nossa. Deus, ele é tremendo demais, né? Deus faz umas coisas que eu gosto, admiro, acho legal, mas não entendo. Né? Tipo assim, na hora que eu estou precisando de ser consolado, aí chegava assim, alguém me abraçava e caía em choro. Eu falo, calma, tá tudo bem. Ele voltou para Jesus, ele está com Deus. Então a gente tem essa esperança, a gente tem essa fé. Mas tem algo também que é muito interessante, porque eu precisava de um abraço, não precisava? Com certeza. Eu abracei quase todas as pessoas que estavam. Tinha umas 300 pessoas. Só para você entender que eu consolei, foi muita gente. Foi pouca, não. Assim, a gente também percebe que, além de pastor, você é evangelista, né? Porque onde você tá, você arrasta uma galera. Aí, olha só. Aí as pessoas, eu ali abraçando, só que tem uma coisa que a gente não percebe. E eu falo muito. Você está precisando de um abraço. Você abraçou quem? E quando você dá um abraço, o que você recebe de volta? Um abraço. Justamente. Entendeu? Então a pessoa não quer abraçar e quer cobrar abraço. A pessoa não gasta um tempo e quer cobrar. A pessoa não respeita e quer cobrar respeito. Né? E eu falei assim, eu quero fazer um momento da palavra no velório. Então fiz um momento de palavra e 3 pessoas entregou a vida para Jesus. Olha. Sabe? Então, assim, a gente precisa conseguir enxergar a mão poderosa de Deus nas pequenas coisas. Né? Porque se a gente não conseguir enxergar aquilo que Deus quer de nós, fica difícil, fica vago, sabe? Imagina só, você está lá na igreja liderando os meninos e não está nem aí para os meninos. Não quer que ninguém tenha sucesso na vida, não está nem aí se o menino está ficando, está beijando, está namorando, está em pornografia. Imagina, que nem eu te falei,
Deus ele é tão maravilhoso que várias mulheres chegou para mim para falar sobre pornografia, né? Virou e falou assim, pastor, tô assim. Eu falei, então beleza, quando acontecer qualquer coisa, você me liga, você vai para a sala da sua casa, você vai para frente de todo mundo e bora. A gente precisa arrumar uma estratégia, a gente precisa saber quem que nós somos em Cristo Jesus. O pastor José Eugênio, eu gosto muito deles. Se você ficar conversando comigo, se a gente ficar conversando, você vai ver que eu sempre vou citar ele. Vai citar ele. Alguém virou para ele na sala e falou assim, pastor, mas meu esposo aconselhou uma mulher. Ele foi, né? Ele gosta de tirar o óculos e falar assim... Aí a pessoa falou assim, eu não concordo. Não está certo. Que homem aconselha homem, mulher aconselha mulher. Ele falou assim, mas está baseado em quê? Aí a mulher levou um susto, né? Ele falou assim, Jesus aconselhou, Jesus esteve com a mulher samaritana. Uma mulher foi pega em adultério, todo mundo foi embora, ela ficou ali com ele. O problema hoje não é quem que você está aconselhando. Mas ele pode apaixonar por ela. Eu falei assim, mas homem está apaixonando por homem, mulher está apaixonando por mulher no Brasil, eu não. Ou eu estou em outro lugar. Então, isso não é desculpa. Né? Não, você não pode porque ela é mulher. Não é desculpa. Porque você precisa saber quem que você é em Cristo Jesus para você aconselhar qualquer pessoa. Porque você pode, que nem falou, a pessoa pode apaixonar pelo homem, o homem pode apaixonar pelo homem, a mulher pode apaixonar pela mulher. Então, a gente precisa, literalmente, saber quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se você souber quem que você é em Cristo Jesus, qualquer coisa que você fizer, você vai saber que é para Ele. Chegou uma pessoa ali, você vai tratar para Deus. Não é para você. Vou tratar para as pessoas falar assim, nossa, o pastor é dedicado. Não. Você vai tratar e vai sair de cena, vai deixar o Espírito Santo ali e a pessoa conseguir enxergar Cristo. Né? Paulo ele vai falar, né, sobre isso. Né? Ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois ele fala, sejam imitadores de Deus. Primeiro ele fala, pode olhar para mim para você ver Cristo. E às vezes a gente está correndo disso, tá? A gente está assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Peraí, a pessoa está chegando. Para ela conhecer Jesus, ela vai querer ver as suas atitudes. Sim. Porque se você não tiver atitudes boas, você se torna um hipócrita. A pessoa não vai querer ficar perto de você. Mas ele fala uma coisa e faz outra. Aí a pessoa só que tem gente que aprende também, né? Falar uma coisa e fazer outra. Só que não, você precisa agir conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos. Né? Como eu disse sobre a menina. Imagina se eu brigo na rua. O que o pai desses jovens vai pensar? Nosso pastor brigão. Nosso pastor está brigando com os outros. E detalhe, eu deixo claro, gente, minha fraqueza é briga. Se chamar para brigar, nós vamos brigar aqui e tá tranquilo. Beleza, e aí? Só que a gente precisa lutar contra as nossas fraquezas, nossas limitações. Se é a sua fraqueza, se é o seu limite, luta contra. Busca você não fazer, né? Então, assim, porque o meu testemunho, ele conta muito. Antigamente a gente falava assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uhum. O que eu faço eu não deixo de fazer. Né? Hoje não, eu falo que as pessoas têm tudo a ver com a minha vida. Porque o que eu faço, daqui a pouco eu vou abrir a boca para falar. A credibilidade no que eu faço vai estar ali. Justamente. Eles vão olhar e vão falar, tá condizendo, não tá condizendo. Então vamos embora, galera. Mas você colocou então vaidade, né? E acho que essa Ciúmes, né? Ciúmes, essa frieza assim, né? Vamos colocar assim com o próximo. Mas o que você enxerga também como prática para a gente poder melhorar isso? Os desafios práticos, o que você faria assim? O que você faz, né, na verdade? Se tivesse as minhas mãos, né? Porque às vezes você está em uma igreja, né? Como a Getsemane, né? Que eu sou da Getsemane, é muito grande. E lá tem o pastor Jorge, e aí talvez seja o meu problema de eu confrontar às vezes com outras pessoas. Por quê? Eu vejo e vi o pastor Jorge pregar várias vezes contra bebida, várias vezes contra roupa curta, roupa rasgada. E eu tenho o meu pastor ali, as falas dele como verdade. Aí você chega, às vezes, em outro ambiente e as pessoas estão fazendo tudo contrário ao que o líder está falando. Eu não vou nem falar que é certo ou errado. Só que aí vira uma cabeça central que fala algo e as outras pessoas fazendo tudo diferente. E quando você está em um lugar que as pessoas querem fazer diferente, eu falo que é falta de honra. Desonrando, né, o líder,
né? Estou lá na igreja do pastor Nivânio. Aí ele tem uma linha de pensamento, eu começo a fazer o contrário, estou desonrando ele. E detalhe, não estou falando nem que ele está certo, não. Né? Que nem eu falei, olha, pastor, tudo bem, nós vamos fazer, mas eu não concordo. Mas nós vamos fazer. Você tem que deixar claro. Então as pessoas começam a fazer, assim, as coisas de forma de, sei lá, se é rebeldia, ou se é porque não quer escutar, ou se não está escutando, fingindo, não sei. Né? Mas eu acredito que a solução para essas coisas é, primeiro, olhar para Jesus, o que Jesus fala, olhar para o seu líder, e aí a gente ainda tem um direito. Se o que o seu pastor está falando, está querendo, não condiz com a palavra, você pode buscar uma outra igreja. Né? E muita gente acha que não, né? Que até amaldiçoar as pessoas. Né? Isso é terrível. Meu Deus, misericórdia. Esse crente não é de Deus, não. Então, assim, às vezes chegava um jovem e falava, seu pastor, eu quero ir para tal igreja. Eu falava assim, por quê? O que está acontecendo? Não, Deus te abençoe, pode ir. Eu nunca quis travar ninguém de querer, às vezes, buscar algo, às vezes, que a pessoa acha ali. Então, as pessoas foram e voltaram, né? Algumas pessoas foram e se encontrou. Então, eu falo assim, você só não pode ficar fora da igreja. Entendeu? Esteja em comunhão. Agora, só que as pessoas, às vezes, elas acham que as ovelhas é delas. As ovelhas não são nossas. Ninguém que a gente conversa, ninguém que a gente cuida é nosso, é de Deus, é de Cristo. As ovelhas são de Cristo. Né? Então, assim, essa falta de honra, elas atrapalham muito. Então, eu acredito que quando a gente começa a honrar o nosso líder, a ser leal a ele, as coisas começam a melhorar. Por quê? Quando surgir algum imprevisto, a gente vai conversar. E quando a gente vê que nós estamos sendo vaidosos, nós vamos pedir Deus para tirar isso de nós. Né? Ô Deus, eu estou tendo ciúmes disso aqui. Como assim? Peraí, o que está acontecendo? Me ajuda aqui, Deus. Porque nós precisamos ser honestos nas nossas orações. Né? Só que não. Às vezes a pessoa pega e quer orar contra aquela situação, né? Aquele ministério, vamos pensar assim, que está crescendo, que Deus está trabalhando ali. Né? A pessoa está querendo orar para que não flua, ao invés de querer falar assim, Deus, peraí, eu estou errado. O negócio está dando certo, a gente vê que o Senhor está com a mão, está alinhado com o meu líder, o presidente, e eu estou querendo que seja diferente. Peraí, né? Como assim? A gente precisa saber também qual é o nosso chamado. E as pessoas não estão sabendo qual é o chamado. Elas estão. Tem gente que está na igreja como função. Sim. É a função. Né? Estou na função. Eu ouvi uma fala um dia que falou assim, todo mundo é missionário. Tinha umas 12 pessoas. E cada um veio comentando. Chegou em mim e eu falei assim, olha, eu sou pastor. Deus me chamou para ser pastor. Eu evangelizo, eu gosto de fazer evangelismo, faço missão se precisar, mas Deus me chamou para cuidar. Eu sou pastor. Então, eu não sou missionário. Nunca quis sair de Belo Horizonte para viajar. Acho que eu estou querendo ir para longe fazer missão? E a gente vai, só que a gente vai fazer, que é o quê? Uma cesta básica, em Sabará ajudar a tirar barro da casa das pessoas quando entrou, né? Levar uma cesta básica, fazer um movimento evangelístico, falar de Jesus em todo lugar. Mas isso não te faz um missionário. Né? São funções, são coisas que agrega ao corpo de Cristo, agrega ao nosso chamado. E que Jesus quer que a gente faça. Mas agora eu virar e falar assim, generalizar, todo mundo é missionário? Aí eu falei assim, não. E outra coisa, eu falei, deixa jeito, a gente precisa primeiro cuidar de quem está aqui, para depois querer trazer mais pessoas. Porque se chega um monte de gente aqui, com todo mundo aqui ferido, as pessoas vão vir e vão embora. Então a gente precisa gerar um ambiente saudável. A igreja ela precisa ser um ambiente saudável, né? Ao ponto das pessoas chegarem e querer ficar. E detalhe, o ambiente saudável ele tem problema. Às vezes você está todo saudável, te bate uma dor de cabeça. Sim. Né? Te dá uma febre, você gripa. É. Não quer dizer que você deixou de ser saudável. Foi o momento ali. Então a gente precisa gerar um ambiente saudável para a gente conseguir acolher as pessoas. Porque a igreja ela tem muito disso, né? É tipo o obreiro está na porta, as pessoas passarem, ele está lá de cara fechada. Opa, boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se precisar de algo, eu estou aqui, tá? Primeira vez que a pessoa está vindo, tem um banheiro ali, né? Tem água ali, e qualquer coisa, estamos à disposição. Sinta-se em casa, a casa é nossa. É você saber acolher as pessoas, isso faz diferença. Sim. São boas coisas mesmo. Agora, mudando, assim, quando que você começou no Muay Thai? No Muay Thai eu comecei em 2002. Comecei no Kung Fu com 6 anos, né? Na época. É mesmo? Fiz Kung Fu, fiz capoeira.
Aí depois eu fui pro Muay Thai, fiz boxe. Né? Jiu-jitsu eu nunca fiz, não, né? Já fiz uns rola já, assim, com os meninos do jiu-jitsu, mas eu nunca treinei jiu-jitsu, não, né? Na época do exército, eu até apanhava muito um amigo meu, né, no jiu-jitsu. O cara tinha 18 anos, parecia um monstro. O cara era forte demais, rapaz. E ele me chamava, eu Favão, eu ia lá e me enforcava, Vai. ia embora. Aí vão de novo, eu falei, vão. Ele tinha que me enforcar de novo. Aí ele falou, você não desiste não? Eu falei, não, ué. Ué, desisti. Tá me chamando. Não, ué. Tô com medo de você não, eu tô perdendo, mas tô com medo não. Então, assim, jiu-jitsu eu não fiz não, mas é terapêutico. É mesmo? A artes marciais, ela é terapêutica. Eu tenho um primo hoje que ele está indo para a faixa preta do judô com possibilidade de ir para Olimpíadas. É mesmo? É, ele está com 19 anos. E, assim, você vai vendo que transforma, sabe, as pessoas. A disciplina, né? Tem muitas pessoas hoje ansiosas, né, com esse mundo, né, agitadas, assim, com depressão, que a artes marciais, ela consegue transformar esse estado da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa vai fazer uma aula de Muay Thai, ela vai bater na manopla, né? Ela vai socar a manopla, ela vai colocar para fora aquilo que está dentro dela. Então, na hora que acaba ali o treino, ela vai estar cansada e leve. Sim. Então, assim, é terapêutico. E detalhe, é muito interessante. Porque você vai vendo que a pessoa às vezes chega, treina. E detalhe, você não tem tempo para continuar nervoso. Você fica cansado, porque gasta energia, né? É igual a pessoa que começa a correr. Você já viu alguém que começou a correr e não quer parar mais? Sim. Hoje está assim. Essa esposa? As pessoas hoje está assim. As pessoas, quando ela encontra uma atividade que ela consegue colocar para fora, as pessoas estão indo. E detalhe, é muito interessante. As pessoas partir para essa linha de cuidar, né? Que isso é cuidado. Uhum. Nem todo mundo que treina é lutador. E não precisa ser. Uhum. Mas agora, nem todo mundo que corre é corredor. Né? Um Usain Bolt, não tem como. Então, assim, é interessante a pessoa ela buscar, né, ter uma atividade física, porque o sangue vai circular melhor, vai oxigenar melhor o cérebro, a ansiedade, aquele peso do dia assim, vai ficando ali para fora. Então, é algo assim muito interessante. Se a pessoa, às vezes, não quer fazer um monte de coisa, ela tem outra. Tem musculação, tem corrida, tem luta, tem yoga. Né? São coisas que colocam para fora. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, yoga, a pessoa está ali. A pessoa cansa no yoga também. Cansa. Balé, entende? Então, tipo assim, são atividade física, mexer com o corpo. Porque vai fazer o sangue circular, né, mais, oxigenar o cérebro. E vai deixando, assim, a vida mais leve. Esse dia eu tava brincando com a minha esposa que a gente, assim, acho que ela pegou de mim. Eu gosto demais de escutar pregação. Então, eu tô trabalhando lá na empresa, aí às vezes eu coloco ou alguém pregando ou um podcast. E tô lá ouvindo, trabalhando e tal, não sei o quê. Tô viajando, vou fazer uma viagem a trabalho. Aí vou dirigir daqui Campinas, 6, 7 horas. Uns 3 podcasts ou 3 pregações eu ouço. Aí ela me mandou uma. Nossa, eu falei, não, hoje eu já tenho entretenimento ungido de noite, né? Aí ela rachou os bicos, porque ela ia pro ensaio. Mas só que não deu, porque eu cuidei das meninas e tal, a gente acabou dormindo. Aí no outro dia eu fui pra academia e fui ouvir. Aí eu falei, não, amor, hoje eu fiz um treino ungido. E foi bom, porque você desestressa, porque você tá botando pra fora, você cansa, minha perna ficou doendo, não sei o quê. Era leg day, né? Nossa, perna doendo. E eu correndo na esteira e chorando. Aí a galera, tipo assim, olha, esse cara tá chorando de dor, o que que tá acontecendo? E eu com fone lá, ouvindo a pregação, eu tocando. Muito bom. E quando foi que você ganhou o Mineiro mesmo? Mineiro foi em 2010. 2010. Em 2010, lá em Matias Barbosa. Matias Barbosa? Lá em Juiz de Fora, uma das cidades que foram inundadas agora. Você estava lá, então, lutando? Em 2010. Aí depois... E como que foi? Foi interessante. Foi porque, tipo assim... Foi uma das melhores... A primeira luta que eu fiz, eu perdi. As outras eu ganhei. E a primeira luta foi a luta que eu estava mais bem preparado. Normalmente, o Muay Thai, às vezes, é uma luta, né? Porque machuca muito, né? Então, o evento é uma luta, você machuca muito. Tem uns eventos, às vezes, que tem uns GP, tem que ver, muito hematoma. Assim, pra você ser campeão... O campeonato, né? Você vai ter um campeonato mineiro, eles vão te inscrever na categoria e você vai lutar contra alguém que já está ali, né?
E, então, assim, são várias categorias. Não, Ah, tá. não é igual, assim, às vezes, um monte de lutas para você chegar na final. Né? Porque o bicho, às vezes, pega com força, rapaz. Na hora que você chega lá, o mais interessante é que você tá de cara fechada. Você já viu lutador, né? Os caras chegam cara fechada. É um com medo e outro também. Os dois ali tá com medo. Porque de cara, normalmente vai 70% dessa energia toda embora. E na primeira luta, eu perdi. E é que você tava mais bem preparado. Mais bem preparado. Tava voando. Nossa, Deus. Treinando boxe, nadando, correndo, malhando. Tava um atleta mesmo. Aí eu perdi. Porque eu passei mal. Só que era a primeira luta, eu não sabia que eu tava passando mal. Aquele negócio todo. Tem uns negócios interessantes que, às vezes, a ansiedade vai fazendo ali assim. Você começa a se sentir mal, aí você precisa vomitar. Você acredita? Aí você vomita e melhora na hora. Só que eu não sabia. Se eu soubesse, eu enfiar dedo na garganta, vomitado. Foi muito legal. Aí a outra... Aí depois teve essa luta que eu ganhei. Eu tava ganhando a luta, né? Lutando bem solto ali assim e tal. Só que aí teve um golpe baixo. Foi até onde eu quebrei aqui. Né? Porque o Muay Thai você não bate ninguém no chão. É só em pé. Né? Se você agarrou, o juiz separa. É tipo briga mesmo. É aquele negócio intenso. Você vai brigar. Você não vai nem ficar agarrado, não. E aí eu caí no chão, o cara veio e me chutou. E detalhe, tinha dado o tempo certinho da luta e o cara lá não bateu o gongo, porque era lá na cidade deles. Aí o cara veio e me chutou no chão, entende? Aí foi assim, não, foi muito, muito, muito ruim na época, no dia, né? Aí os meus primos, meu irmão, quis entrar no negócio assim pra brigar. Eu falei, não, gente, tá tranquilo. Tipo assim, tá tranquilo e tal. Tava machucado, aí foi pro hospital. Aí vim embora, fiz uma cirurgia, assim, e melhorei, né? Aí teve uma luta que eu fui lutar, o cara com um braço desse tamanho, rapaz. Eu falei assim, nó. Eu cheguei cara de bravo, né? Cara de bravo. Tava com 80 quilos. Peguei na mão do menino assim, e aí, tudo bem, beleza? Deus abençoe, boa sorte. Tranquilo, falando até baixo. O menino, Você já era cristão? não era não. Menino forte, rapaz. Aí nós fomos lutar até no Estoril, no ginásio que tem lá. Ali no Estoril. É aqui perto, aqui embaixo aqui. Aí ele pegou... Cheguei pra luta, cheguei quietinho, cumprimentei, tranquilo. Fui para um vestiário, só que eu fui pro vestiário que a equipe dele tava. Ele ficou no outro. Aí os caras, só parece que ele era meio folgado na academia dele. Os caras falaram, você vai te matar. O cara foi, sumiu. Na hora, chamaram lá, o cara foi, sumiu, fugiu do ginásio. Na hora da luta, cara. Fui gay pro WO, fiquei numa chateação, cara. Falei, meu Deus do céu. Tipo assim, são coisas que a luta nos proporciona. Até viu? WO teve. Pessoa que finge que tá passando mal, pessoa que finge que desmaiou, você vê tudo. E a última? A última, eu já era cristão. Foi ali perto da Silva Lobo ali. Foi... Melhor não, a última foi na Contorno, se eu não me engano. No ginásio que tem na Contorno ali perto do Hospital Militar. Uhum. Né? Aí foi lá. Aí eu fui para lutar boxe no dia, só que o rapaz, o cara, não foi. Aí eu falei, poxa, WO. Aí chegaram e arrumaram um outro cara. Eu tava com 90 quilos nessa luta. Arrumou um cara de 110 quilos. Nossa. Aí os caras falaram assim, ó, tem um cara ali, você quer lutar com ele? Só que é Muay Thai. Eu falei, senhor, mano, hoje eu não tô aqui para decidir, não. Vocês que são o treinador, cara. Entendeu? Vocês que decidem aí. Se vocês falar para mim, você sabe que tá tranquilo. Aí meu irmão, não luta não, pega a medalha e vai embora. Aí o cara, não, senhor, ele é lutador, senhor, ele veio aqui pra lutar, ué. E os dois falaram, e aí? Eu falei, sim, vocês que sabem. Aí trouxeram o treinador do cara. Aí o treinador do cara chegou e falou assim, o menino falou que vocês falaram que eu tava machucado com a perna, por isso que eu ia lutar boxe. Falou que tá machucado e tal, e um atleta tem 110 quilos, ele vai te machucar, se ele te chutar aí, sua perna e tal, é melhor você não aceitar a luta. Eu fiquei ouvindo ele, senão que ele acabou de falar, eu falei assim, eu vou lutar, ué. Mas vai pôr medo em mim? Poxa, eu tô ali pra lutar, o cara vai pôr medo em mim? O treinador, o que vai lutar comigo, tudo bem, o treinador não, hein? Aí nós fomos lutar, aí tinha um ringue e um octógono, né? E eu nunca tinha lutado em octógono. Aí na hora, a câmara do evento, território Tupiniquim, as câmeras travaram lá do ringue, eles foi passar a gente pro octógono. Eu falei, nossa, eu fiquei felizão, né? Realizou o sonho. Aí chegamos lá, subimos, né? Aí eu vi o cara pesado, eu já olhei assim, já cumprimentei e tal. Falei, vamos ver, né? Como é que essa porrada do cara é forte, né? Aí fui dar um chute nele assim, aí eu fui cair com a perna na frente, estou minha perna, eu caí. Eu falei, rapaz, eu vou te matar, cara. É muito legal, porque, nossa, quem gosta de luta é muito bom, porque, cara, se acontece esse negócio, você fala, eu vou te matar. Aí eu já levantei assim. Pressão. E aí eu já joguei um jab assim, né?
Aí ele foi e mandou um cruzado. Eu abaixei, já dei um cruzado, já dei um chute na coxa dele. Né? Já passei, dei um chute. Aí voltei, dei outro jab. Você mandou de novo, fui dar um cruzado. Aí quis cruzado, tipo assim, mata-cobra, de briga de rua. Aí só que ele tava com o braço assim, mandando um jab. Pegou no braço dele, ele já caiu no chão lá assim e tal, e não voltou pra luta não. Ele falou que machucou. Aí eu falei, tá bom, eu já subi no octógono, né? Realizou o sonho completo, né? Subi lá, aquele negócio todo. Mas é muito interessante, porque você vai lutar na hora que você toma uma porrada, aí que você vê se você vai continuar com a coragem ou não. Porque tem cara que tem a mão igual uma pedra, rapaz. Bate no você e, meu Deus, tem um cara aqui pra cima, aqui, ó, ele chama Eric Vanderlei. Ele era do jiu-jitsu. Aí eu fui treinar boxe numa academia do Claudinho e eu fui fazer treino com ele. Cara, misericórdia, o cara batia devagar, balançava todo. Eu falei, meu Deus do céu. E ele era todo duro, sabe? Todo durão mesmo. Assim, aquele negócio assim... O cara era forte mesmo. Uhum. E falei, nossa... E batia assim, eu falei, meu Deus do céu, que cara forte é esse? Então tem muito disso, né? E tem cara que você deixa bater. Cara com a mão leve. Aí você deixa bater no você. E é interessante, o pessoal às vezes treina e não fica com a mão pesada. Ó, pra você ver. É. Nossa, tem coisa assim que é muita loucura. Muito Mas é legal, né? Assim, a gente vê que a luta te preparou também pro ministério, né? Para. E a gente percebe que você, poxa, tem que fazer isso. Disposição, vamos embora. Vamos fazer outra coisa que é diferente. Tô aqui pra isso. Muito legal. Precisa fazer algo na igreja, você vai deixar Jesus voltar na terra para fazer? Tipo assim, às vezes não é a sua função ali que Deus te chamou, mas precisa ser feito. Peraí, vamos lá, vamos fazer. Faz com amor, né? Sim. Não faz de qualquer jeito, faz com amor. Né? E detalhe, tem um negócio que é muito interessante. Eu sou muito prático, vamos fazer. Eu acho que vai dar tempo para tudo. Nossa, isso é um... Oh, meu Deus do céu. Tudo você vai, vamos fazer? Eu falei, vai dar tempo. Às vezes não dá tempo, e eu acho que dá. Então você vai sim, né? Mas eu acho que tem um ponto positivo, né? Tem um negativo que eu preciso, sim, né? Planejar o tempo melhor, né? Mas tem algo positivo porque tem tanta gente preguiçoso, né? Que não quer fazer a vontade, não quer trabalhar para Jesus, quer só o resultado. Então a gente precisa ter essa disposição, esse ânimo para a gente ir e fazer algo, né? Sim. Então, assim, é muito interessante, sim, essa parte. Você vê as pessoas preguiçosas, aí tem gente que acha defeito de todo mundo, tem gente que alguém está fazendo e fala, você vai lá e faz, cara. Fica parado, não. Não, bora, vamos ajudar. Vambora. Oh, muito bom, viu, o nosso papo aqui. Glória a Deus por isso. Pra gente poder finalizar, o que você deixa aí de dica pra galera, né? Qual dica que você deixa aí pro pessoal que tá iniciando esse passo aí no ministério de ser pastor e tudo mais? Algo muito interessante. Deus te chamou, só vai. Só vai. Porque no caminho a gente precisa estar aberto ao aprendizado, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, esteja aberto ao aprendizado, só vai. E detalhe, guarda essa palavra, tá tudo bem. As pessoas vão te trair, as pessoas vão te decepcionar, mas você também decepciona Jesus. Você também traz Jesus se deixar. Então, tenha empatia com as pessoas, até mesmo aquelas que fazem algo que não é legal contra você. Por quê? Quantas coisas que nós já fizemos que desagradou a Deus? Várias. Então, é interessante a gente sempre lembrar isso quando alguém fere a gente. Opa, peraí, eu preciso liberar perdão, porque eu também já errei com Jesus. Uhum. Então, seja leal. Se prepare para o ministério. É gratificante, mas não é fácil. É gratificante, mas não é fácil. Então, tenha coragem, né? Seja forte e corajoso. E obediente. Muito bom, glória a Deus. Oh, muito bom, glória a Deus. Se Deus quiser, depois nós vamos ter mais contatos aí. E, gente, você que gostou aqui do nosso bate-papo, das lutas, vamos compartilhar essa ideia. Joga aí pra galera que você conhece. Vamos seguir, vamos curtir, vamos compartilhar também, porque eu tenho certeza que é Deus nesse conversar aqui que vai edificar a sua vida e também de outras pessoas, em nome de Jesus. Então, nós estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser,
com mais um bate-papo. E até lá. Beijo e tchau.